Irmãos, eu já mencionei com vocês Thomas Boston. Thomas Boston foi um presbiteriano do século XVII, passou por muita coisa. Ele pregou um sermão baseado no versículo 13 do capítulo 7. O primeiro versículo que a gente leu aí, de Eclesiastes. O título do sermão era A Torção em Nossa Porção. A torção em nossa porção. Ele fala de como Deus torce a nossa vida, como Ele encurva a nossa vida. Eu já mencionei um pouco sobre a vida dele antes, mas eu queria falar um pouco mais. Thomas Boston era um homem melancólico, um pastor. Ele sofria temporadas de desencorajamento. Ele passava por momentos sombrios, de desânimo. Muitas vezes ele tinha problemas de saúde, mas ele nunca faltou ao púlpito. A esposa dele sofria também de uma doença crônica e tudo indica que era uma doença mental. Ela ficava presa dentro da sua casa. Mas a maior provação do casal, Thomas Boston e sua esposa, provavelmente foi a perda dos seus filhos, né? Eles perderam 6 dos seus 10 filhos. Uma perda especialmente trágica na vida do Boston foi um filho chamado Ebenezer, porque o nome dele era Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, né? Quando a esposa dele deu à luz a outro filho, ele pensou em chamar de novo pelo nome de Ebenezer, mas ele ficou pensando, né? Eu vou chamar o meu filho por esse nome, mas talvez Deus o tire de mim de novo, se essa criança morresse de novo. Então, eu não suportaria mais essa perda, né? Aí, pela fé, Thomas Boston decidiu chamar o seu filho de Ebenezer novamente. Só que a criança vivia doente e ele nunca se recuperou. Então ele escreveu na biografia dele: agradou ao Senhor que ele também fosse removido de mim. Depois de sofrer tamanha perda, muitas pessoas tentariam acusar Deus, se afastar do Senhor, mas Thomas Boston, ele permaneceu firme. Ele acreditava na soberania de Deus. Esse sermão, baseado em Eclesiastes capítulo 7, verso 13, a torção na minha porção, tem um toque, né, dos sofrimentos que Boston vivenciou na vida dele. Foram muitos, inumeráveis. Deixa eu ler de novo com vocês o verso 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Irmão, Salomão, ele pede que a gente olhe para as obras de Deus, tá? Perceba as obras de Deus. As obras de Deus aqui é aquilo que Ele faz na nossa vida, tá? A maneira como Ele opera na nossa vida. Então, Ele pede que a gente considere, que a gente se atente para o que Deus faz. Ou seja, olhe para a sua vida, especialmente para os sofrimentos, aqui no caso, aquilo que foi torcido por Deus, e faça uma reflexão profunda, né? Ele diz: atente, considere. E é interessante que ele atribui essa torção, esse desvio, essa curvatura, seria talvez uma tradução, a Deus. Ele atribui a Deus. Deus torceu, Ele torce a nossa vida. Ele permite que o nosso mundo seja assimétrico, né? Cheio de curvatura. Deus não é o autor do mal, mas Ele é o único que pode impedir o mal. E Ele não faz. Ele tem um propósito nisso. Tem alguma coisa por trás. Então Salomão está falando aqui, irmão, especialmente das dificuldades da vida. Ele está falando dos sofrimentos, da tribulação, daquelas coisas que tiram a nossa paz, que ferem a nossa alma, né? Que criam cicatrizes que permanecem a vida inteira. Cada um de nós carrega uma ferida, né? Ou algumas feridas. Cada um de nós está sujeito à torção em nossa porção. Aí Boston diz assim: existe certo curso de eventos que, pela providência de Deus, cabe a cada um de nós durante a nossa vida nesse mundo. E é esta porção, a nossa, que nos foi atribuída pelo Deus soberano. Então Salomão quer levar a gente a uma visão mais elevada de Deus, não a uma indiferença. Existe uma filosofia, muito depois de Salomão,
chamada estoicismo, né? Que eles ensinavam você a ser indiferente aos seus sofrimentos, né? Tanto faz, né? Não importa o que vai acontecer, o que importa é que a vida vai passar, cada coisa no seu lugar e a gente vai vivendo a vida. Não é isso que Salomão quer ensinar para a gente. Ele quer ensinar para a gente a ter reverência e submissão a Deus. Então ele ensina, ele traz uma visão gloriosa da soberania de Deus. Soberania de Deus. Veja só, gente, quando a gente acha que Deus está envolvido só nas nossas alegrias, a gente não tem uma visão elevada da soberania de Deus. Quando você pensa que Deus está envolvido só nos seus benefícios, você não vai ter uma visão elevada da soberania de Deus. Mas quando você compreende que Ele está envolvido com os seus sofrimentos, nos mínimos detalhes, Ele surpreende você, aí sim você vai ter uma visão elevada do seu poder. Você diz, Deus está por trás de absolutamente tudo. Então, a gente toma muitas decisões na vida. A gente deve buscar Deus para ser mais sábio, para planejar a nossa vida, mas jamais você deve cair na tolice de pensar que Deus, Ele não está envolvido com os seus planos, e na verdade o dono da sua vida é você. Então, boa parte das nossas frustrações quando uma coisa ruim acontece é por causa disso, é porque eu perdi o controle da minha vida. Quem é que está por trás disso, né? Tem um autor que diz assim: a vontade do homem vai por um caminho, a dispensação de Deus vai por outro caminho. Em cada parte do seu curso, o homem deve esperar encontrar-se com a sua curvatura, com a sua torção, especialmente talvez na parte mais sensível da sua vida, porque essa é a parte mais necessitada. É difícil suportar até que o espírito esteja completamente domado para suportá-lo. Então Deus age na nossa vida para que a gente ganhe essa maturidade. Aí Salomão pergunta assim: quem pode endireitar o que Deus fez torto? Quem pode consertar isso? E a resposta é ninguém. Ninguém pode. Quer dizer que há tantas coisas aqui, no caso as aflições, né, que a gente gostaria de apagar, que a gente gostaria de consertar, mas ele não pode fazer isso. Quem poderia, se foi Deus que entortou, né, que encurvou? Deus que é assim. Então é importante você ter essa visão. Deus, Ele não tem prazer na nossa dor, mas Ele tem propósitos muito elevados que a gente não conhece, e a gente talvez jamais descubra a maneira, o que Deus está fazendo exatamente. O melhor que a gente pode fazer é se submeter à providência de Deus, e é isso que Deus quer que você faça. Ele não quer que você entenda tudo que Ele faz, Ele quer que você o adore. O outro autor, Charles Spurgeon, diz assim: veja a ovelha quando ela está sendo tosquiada. Se permanecer parada, as lâminas não a ferirão, mas se ela se debater, se ela se abaixar, ela vai se cortar. Submeta-se às mãos de Deus, e a aflição perderá o seu fio. A vontade própria, a murmuração nos causam 100 vezes mais sofrimento do que as nossas próprias aflições. Foi extraordinário, né? Outro puritano diz assim: suponha que você estivesse na oficina de um ferreiro, e ali você visse várias ferramentas penduradas na parede da oficina. Boa parte daquelas ferramentas são tortas, algumas são encurvadas, outras são arqueadas. Você, por acaso, iria condenar todas essas coisas por nada, pelo fato de elas não parecerem belas? Então ele diz: o ferreiro utiliza essas ferramentas para o seu trabalho. Assim é com a providência de Deus. A nós parecem tortas, estranhas, mas todas elas realizam a obra de Deus. Então, irmãos, Deus, Ele faz coisas que a gente não compreende, pelo menos agora, mas Ele age com sabedoria e amor. O verso 14 diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera o que Deus fez, em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então a vida é assim, né? Salomão está dizendo: é bom a gente descobrir que não é o acaso que traz essas coisas,
que não é, as coisas não vêm aleatoriamente. É bom saber que existe um propósito em cada coisa debaixo do sol. Isso é libertador. Você não está lançado ao léu no universo. A nossa vida, de todos nós aqui, tem altos e baixos, né? Tem partes retas no caminho e tem partes curvas. E algumas curvas são bem fechadas, né? Às vezes a gente se acidenta na curva. Isso quer dizer que existem momentos de paz, de alegria, de prazer, e existem momentos de angústia também. Então a gente deve aproveitar os dois momentos. Salomão está dizendo. Está falando, aproveite o momento de prazer e considere os momentos de sofrimento. Ambos os momentos da nossa vida não devem ser desperdiçados, tá? Inclusive, aquela pessoa melancólica, pessimista, ela precisa aprender a aproveitar a vida quando ela estiver sendo beneficiada por muitas bênçãos. Não é o caso de todos nós aqui. Você precisa aprender a ver e a sentir prazer e a desfrutar dessas coisas. Salomão quer ensinar a gente a sintonizar o nosso coração com a providência de Deus. Ele está dizendo que a gente não sabe o futuro, mas a gente pode estar preparado para o futuro. Veja de novo, o versículo diz assim, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, a gente precisa estar preparado para o futuro. Você não sabe o que vai acontecer. Ele está dizendo, amanhã pode ser um dia de prazer, ou um dia de grande sofrimento. A gente deve se alegrar na bondade de Deus e ser paciente com as suas varas, tá? Então, aqui a gente descobre que a alegria no momento de paz é um dever nosso, tá? Para algumas pessoas, especialmente crentes, isso pode ter uma aparência de paganismo, né? É interessante isso. Boa parte da história da igreja, os cristãos eles foram afetados, né, por um pensamento de que a gente precisa estar sempre sofrendo, ou fazer um voto de pobreza, ou estar sempre machucando o nosso corpo. E a alegria parecia algo que a gente não tinha direito nessa vida, mas não é isso que a Bíblia ensina para a gente. Você deve desfrutar dos prazeres da vida. Salomão está dizendo isso. Mas quando o sofrimento vier, você deve considerá-lo com muita atenção. Isso é de tal modo que antes Salomão disse que a casa onde há luto é melhor do que a casa onde há banquete. Então o sofrimento ele não pode ser desperdiçado, tá? Deus manda desfrute para a gente. Ele também manda momentos de choro, de angústia. Se há paz, se alegre. Se há dor, considere a sabedoria de Deus. Louve o Senhor. Imagine, por exemplo, como é ruim quando a gente tem só uma estação. Você imagina você morar num lugar que só tem uma estação, é sempre calor. Vocês conhecem um lugar assim? Que é só calor o ano todinho. Tem lugar que é só frio o ano todinho. Só frio. Tem lugar no mundo que é 50 graus abaixo de zero o ano todinho. Não tem luz, não tem sol, né? Só aquela penumbra, né? O sol tentando passar por meio das nuvens. Acho que o pessoal deve sofrer de depressão lá o tempo todo. Então Deus ele trabalha com esse equilíbrio. Ele trabalha com as 4 estações da nossa vida. Você vai para um lugar onde você consegue perceber as 4 estações. Deus faz isso também. Ele usa sofrimento e ele usa alegria para nos fazer crescer. Salomão diz que é assim para que a gente não descubra o que vai acontecer, para que a gente sempre espere em Deus, apesar dos nossos planos, apesar da gente organizar a nossa vida, e Deus quer que a gente faça isso, a gente vai estar sempre sujeito à soberania dele. Nas palavras de Jesus, irmãos, no Sermão do Monte, em Mateus 6, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Martinho Lutero foi um homem que sofreu muito. Ele fala assim: desfrute das coisas presentes, de tal forma que você não baseie a sua vida, a sua confiança nelas, como se fossem durar para sempre. Mas reserve parte do seu coração para Deus, para que com Ele possamos suportar o dia da adversidade. Então, não se gaste, não se lance sobre os prazeres dessa vida, a tal ponto de que você se acostume
que você não saiba mais enfrentar o dia da adversidade. O verso 15 diz assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Então, a vida é muito complexa, né? A gente não sabe o que esperar, pode acontecer todo tipo de coisa, apesar dos nossos planos, e pode tudo virar uma tormenta, uma grande tempestade. A Bíblia fala muito sobre isso. Quando a gente vê o justo perecendo e o perverso prosperando, ele diz: há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Aí Salomão, muito aplicado aqui, muito sensível, ele diz: o que tanto provoca o nosso coração nos dias da nossa adversidade? Tem uma coisa que piora o nosso sofrimento, é quando você se considera no direito de não sofrer, e você vê alguém que deveria estar sofrendo, prosperando. Você diz: aquela pessoa devia estar acabada, e eu estou aqui passando por isso. Isso é muito difícil, né? Jó passou por isso. Deixa eu ler o que Jó diz. Jó 21, 7 a 11, diz assim: como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, seus descendentes ante os seus olhos, suas casas têm paz, sem temor. A vara de Deus não os fustiga, seu tesouro gera e não falha, suas novilhas têm cria e não abortam. Então, Jó, com todo o sofrimento da vida dele, um sofrimento completo, em todas as áreas da vida, ele fica indignado, né? Isso dobra o seu sofrimento, porque ele não aceita que outras pessoas prosperem, enquanto ele é o homem mais justo de toda a terra. Isso não é natural. Então isso piora a nossa angústia. Asaf também passou por isso, o famoso Salmo 73, que trata do problema do mal, né? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, para ele não há preocupações. Asaf diz: isso é terrível, irmãos. Só que isso é julgar o livro pela capa, e a Bíblia vem para corrigir isso. É usar as aparências exteriores para julgar a vida, que é tão complexa, muito mais profunda do que aquilo que a gente vê, do que a superfície. Tá? Não é assim que Deus avalia as coisas, não é assim que Deus trabalha. Deus vai além da superfície. Na verdade, essa aparente vantagem do perverso, do ímpio, do homem mau, ela não é uma vantagem real. Eu sei que é difícil da gente aceitar isso, né? Mas Deus, ele está julgando o perverso. Deus age por paradoxos, né? Enquanto Deus faz bem ao seu povo, nos seus sofrimentos, os perversos são julgados através dos seus benefícios. O apóstolo Paulo diz assim: faça bem ao seu inimigo, quando ele tiver fome, dê para ele de comer, porque assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Sempre que o ímpio, alguém que não crê em Deus, está sendo abençoado nessa vida, ele está acumulando ira para o dia da ira, como os puritanos costumavam falar, né? É como um suíno, como um porco sendo engordado para o dia do abate. Essa é a visão bíblica. O mais importante, irmãos, é que os sofrimentos dos justos, na verdade, eles cooperam para o nosso bem, de alguma maneira. Só que o aparente benefício do ímpio é um juízo sobre a sua cabeça, e a gente não consegue perceber. Então, meu irmão, minha irmã, você vai alcançar a maturidade cristã quando você for capaz de dizer que você jamais trocaria as suas graças pela prosperidade do ímpio. Quando você for capaz de dizer que você jamais trocaria os benefícios que Deus derrama sobre o seu coração pelo aparente benefício e prazer que Deus derrama sobre a carne dos ímpios, porque para eles isso será a sua destruição. Os versos 16 a 18 diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também aquilo não retires da mão, pois quem tem a Deus, de tudo isto sai ileso. A gente vai terminar aqui falando sobre esses últimos 3 versículos, que é muito entendido erroneamente, né? Salomão não está ensinando aqui o meio termo, como se ele estivesse dizendo assim:
não seja tão santo, tão justo, nem seja também tão ímpio. Parece que ele está falando isso, né? Não seja demasiadamente justo, não seja demasiadamente perverso. Mas não, Salomão não está ensinando um equilíbrio entre perversidade e justiça. É interessante que depois de alguns séculos depois de Salomão, a filosofia grega ela ensinava isso, né? Aristóteles ele ensinava isso, né? Ter um equilíbrio. Não seja muito justo, também não seja muito perverso. Não seja tão lançado à justiça desse mundo, não seja também tão lançado à imoralidade, à maldade. Mas não é isso que Salomão está ensinando, tá? Salomão não está dizendo que você pode ser um pouquinho mau, que você não precisa ser tão bom. Não é isso que Salomão está falando. Jesus ensinou que, na verdade, a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. A Bíblia diz que Deus abomina o único pecado, o menor dos pecados. A Bíblia ensina que a gente deve ser o mais santo que a gente puder, deve ser o mais justo que a gente puder. Mas Salomão está ensinando aqui a falsa justiça. É dessa que a gente deve se afastar. Ele condena a justiça que vai além da palavra de Deus. Ele chama de demasiada justiça, quando a gente extrapola os limites da palavra. É o que a gente entende no Novo Testamento por legalismo, farisaísmo. Quando você cria regras que Deus não criou, ou quando você cria uma roupa para esconder o seu coração, né? Você cria uma roupa de justiça. Isso é uma falsa justiça, é uma justiça a mais. Só que não existe justiça a mais, só existe uma justiça. Uma justiça. Deus é a nossa justiça, a sua lei é a nossa justiça. Quando você tenta ir além daquilo que Deus propôs, daquilo que Deus ensina, você está sendo demasiadamente justo, ou seja, você está sendo legalista, fariseu, hipócrita. Você está se baseando numa justiça própria que você criou para tentar se justificar. Então, isso não é o que Deus quer de nós. Ele fala, não seja demasiadamente sábio. Quer dizer que Deus não quer que você seja muito sábio? É lógico que não. Ele não está proibindo o excesso de conhecimento. Ele está repreendendo a presunção, a arrogância, o questionamento com as providências de Deus, desconfiar da sabedoria de Deus. Você é mais sábio do que Deus? Então ele diz, não seja demasiadamente sábio. Quando você quer ir além do conhecimento que Deus revelou para você, você deve assumir, na verdade, que há coisas que você jamais vai entender, inclusive na sua própria vida. Coisas estão acontecendo. Jó passou por grande sofrimento, ele não blasfemou, mas ele foi desafiado por Deus, porque ele falava assim, o que é que eu fiz? Eu não consigo entender, eu exijo entender agora. Mas Deus não explicou para ele. A única explicação que Deus deu para ele foi que eu faço o que eu quero. Ninguém pode impedir, meu irmão. Isso é não ser demasiadamente justo. O que significa não ser demasiadamente perverso? Não quer dizer que você pode ser um pouquinho perverso. Ele está dizendo assim, no verso 20, ele fala que todo mundo é pecador. Está aí no verso 20, ele fala, não há um que não peque nesse mundo. Então o justo também peca. Só que cuidado para que você não pense que porque você peca, você pode se lançar ao pecado, à licenciosidade. Então ele diz, não seja demasiadamente perverso. Está falando, quando você tropeçar, não se acostume com isso, vigie, se levante, fuja do pecado, não se entregue ao pecado. Tá? Jeremiah Burroughs, irmão, puritano, ele diz que o temor a Deus é o remédio para que a gente fuja desses extremos, desses erros. Ele fala que o temor a Deus nos mantém firmes. Verso 18 fala, então, tema a Deus. O temor a Deus é o que nos impede de cair nesse problema. Então o Burroughs fala assim, o temor a Deus é como o lastro da alma. É uma coroa é uma âncora que estabiliza o navio. O temor a Deus nos mantém firmes, equilibrados. Tem um outro autor que chama o temor a Deus de o caminho da média dourada, o caminho estreito. O temor de Deus é um princípio que nos conserva, que nos guarda do desvio para a direita, o legalismo,
do desvio para a esquerda, a impiedade. Então, se você não teme a Deus, você vai estar sujeito a essas falsas reações da vida. Tá? Quando você se entrega a si mesmo, ou quando você se entrega ao mundo, se você não teme a Deus, então você está sem esperança no mundo. Você vai cair em um desses grandes erros. Você vai ser sujeito ao desânimo absoluto, porque você não confia na soberania de Deus. Você vai se entregar à libertinagem, à licenciosidade, ao pecado, porque você ama esse prazer, esse mundo, e vai se tornar escravo dos seus prazeres. Então, com muita sabedoria, Salomão ensina para a gente: confie no Senhor, ame o Senhor, obedeça ao Senhor. Eu queria terminar lembrando a vocês do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor, Ele tinha algo torto na sua porção. Ele sofreu uma grande curvatura na sua vida. Essa coisa torta tinha a forma de uma cruz. Nosso Senhor carregou. Na oração do Getsemane, Jesus pergunta ao seu Pai se existia alguma maneira de o Pai passar dele aquele cálice, aquela cruz, aquele sofrimento. Mas não havia. Deus fez torto a porção do seu Filho, e ninguém poderia mudar. Quando Jesus contemplou a obra de Deus, então ele reconheceu que a única maneira de obter salvação do pecado era carregar aquela porção, era carregar aquela torção. Jesus sofreu a cruz, e era a porção que o Pai deu para ele. Ele confiou no seu Pai, ele esperou que ele endireitasse aquele caminho, ele esperou ser ressuscitado dos mortos, vencer a morte. Foi assim que Jesus fez, irmãos. Ele fez isso sofrendo em nosso lugar. Então, como é que a gente pode questionar? Como é que você não possa ir até Deus e lançar o seu lamento diante dele? Pelo contrário. Mas como é que a gente pode duvidar do amor de Deus, se Ele expressa o seu amor nos nossos sofrimentos? Isso é tão difícil de entender, né? Thomas Brooks, puritano, diz assim: por muitas vezes Deus ele escreve uma carta de amor para a gente, com o nosso próprio sangue. Ele revela o seu amor por nós, usando os nossos sofrimentos. Então descanse no Senhor, porque Ele morreu por você, Ele sofreu por você. Essa foi a nossa porção, foi a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar e vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso,